Começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai contar uma novidade para vocês, que foi uma das nossas últimas aquisições aí. Tudo que a gente fez aqui na reforma, a última coisa que chegou foi exatamente o nosso aquecedor a diesel. Por que a gente comprou esse aquecedor? Depois da nossa experiência inteira lá na Patagônia, a gente viu que somente a questão do isolamento térmico não foi suficiente. Assim como as casas lá também têm isolamento térmico, elas também têm um aquecedor. E com a gente não foi diferente. Então a gente decidiu, depois que voltamos da Patagônia, voltamos de fora do Brasil, fazer essa reforma aqui. E já pensando nessa reforma, a gente deixou um espaço para colocar o nosso aquecedor a diesel. Eu vou dar mais detalhes dele, mas eu vou desmontar aqui a parte do sofá para mostrar melhor qual foi o modelo que a gente escolheu. Bom, e lá mesmo na Patagônia, conversando com algumas pessoas, a gente ainda foi atrás desse tipo de aquecedor a diesel que a gente já ouviu falar. Só que assim, a gente não achou exatamente o lugar onde venderia, quem nos indicou, a gente acabou que a gente não encontrou esse tipo de produto lá. Mas a gente sabe que vende lá e talvez até seja mais barato. A gente ouviu falar que vendia na Zona Franca lá de Punta Arenas, no Chile, mas a gente acabou que nem passou por lá, né? Exatamente. Enfim, então com isso a gente falou, não, de fato, a gente pretende voltar futuramente para a Patagônia e a gente sabe que querendo mesmo no verão, na primavera, outono, inverno, a gente vai passar frio, então aí o Luiz vai mostrar para vocês como que ficou a instalação aqui desse aquecedor. Para adiantar para vocês, a gente comprou esse aquecedor na China, no site do aliexpress.com. A gente vai deixar o link aqui na descrição para tirar dúvidas de vocês. Mas lembrando que desse mesmo modelo, com essa mesma função, existem diversos aparelhos que são semelhantes. O que vai mudar é a forma dele. Esse nosso aqui, como vocês podem ver, ele tem a forma como se fosse de uma CPU. O tanque dele é acoplado com as saídas de ar. Então a gente preferiu esse daqui justamente por conta do nosso espaço. Esse nosso aqui, na época a gente pagou cerca de R$1.000 e mais 100 e alguma coisa de frete. E quando chegou no Brasil, a gente ainda foi taxado em cerca de R$270 para poder o correio liberar a mercadoria pra gente, né? Então a gente já fez a instalação, ainda não usamos muito, colocamos só um pouquinho de diesel para fazer o teste, mas a gente vai ligar aqui para vocês. A gente ainda está aprendendo a mexer nesse painel, porque ele ainda é um pouco complicado, até o manual mesmo chinês lá, apesar de ter algumas partes que são em inglês, mas é um pouco complicado de entender. E uma coisa só que a gente estranhou até o momento foi que depois que ele liga, quando você aciona o botão para fazer o desligamento, ele demora cerca de uns 5 minutos para desligar total. Mas eu vou ligar aqui e também vou mostrar para vocês a parte lá de baixo, que é a questão do barulho. Aqui dentro o barulho é bem pouco, mas lá fora o barulho é um pouco maior, justamente porque tem a queima dos gases lá, e eu vou mostrar para vocês já já. Bom, aí como vocês podem ver, é exatamente como se fosse uma CPU. Deixa eu virar aqui de lado. Aqui é a saída do ar, né? Aqui pra dentro da casa, que a gente deixou a saída bem aqui no meio. Deixa eu afastar aqui, ó. Só pra falar que ele vem com esse acabamento aqui e você consegue direcionar ele pro lado que você quiser, entendeu? Então você coloca ele pro chão, coloca ele pra cima. Já vem esse acabamento junto com ele, junto com essa sanfona que a Elka mostrou aqui, que ela vem no tamanho bem grande. E a gente pode ir colocando de acordo com o tamanho que precisa. Então, ó, ele ficou bem no meio da casa. Tipo, eu tô bem na direção aqui da cama. Então, se a gente precisar aqui pra cama, vai ficar perfeito. Se a gente quiser usar aqui também, aqui na sala também vai ficar perfeito. Aqui é o painelzinho dele, que vem acoplado aqui. Mas aí a gente preferiu tirar, né? Porque já que o baú fica fechado, a gente não ia conseguir ver. Aí a gente acoplou ele aqui. Isso aqui é a tampa do combustível, então se eu abrir aqui vai ter o combustível. Aqui em cima é o tanque e embaixo do tanque é o motor, né, digamos assim. Aproveitando que a Elka mostrou a parte do tanque aí, só para falar também que o modelo que nós escolhemos, eles são 5 litros de diesel, né? O tanquezinho dele vem para 5 litros, que dá equivalente aí a cerca de 10 horas de calor aqui dentro do carro. Então, como eu falei para vocês, existem diversos modelos, existem uns com tanques de 10 litros, então você pesquisar do que vai mais de acordo com o seu projeto mesmo. Vou ligar aqui, mas até ele realmente começar a funcionar vai demorar um pouco. Então eu vou ligar e assim que estiver funcionando, eu volto com o vídeo para mostrar para vocês a questão do ruído. Ó, aqui ele já ligou e aí ele vai começar todo um processo até esquentar e realmente começar a queimar o diesel. Só um detalhe, como é LED, o negócio vocês não vão ver nada que tá escrito aí. Mas enfim, ele tá escrito aqui embaixo 26 graus
IP4.4. Não sei o que isso significa, mas enfim. Aí já começa a sair um pouco de ar, né, Luiz? Ainda... já tá saindo um ventinho aqui, mas ainda tá saindo um ventinho frio. O que acontece? Lá embaixo, você tem que furar a carroceria do carro 2 vezes. Uma para a entrada do ar frio e outra para a queima dos gases. Então eu vou tentar mostrar para vocês, porque ela ficou justamente embaixo da capa do escapamento ali. Então ela ficou bem protegida, mas eu vou mostrar. Inclusive essa parte que vem para a entrada do ar frio, ela vem com filtro, justamente para não ficar entrando com sujeira, né? Como eu já sei que vocês vão perguntar, né? Não tem cheiro nenhum de diesel, nem de queima, de nada aqui na parte interna. Na parte externa, nos nossos testes, né? Ele dá tipo uma queima mesmo do diesel. É como se fosse um escapamento, né? Exatamente. Aí você sente mais como se fosse uma fumaça de um carro. É isso. Mas aqui dentro você não tem cheiro nenhum. Ó, bota aqui perto, bem pertinho. Ó. Vou colocar aqui bem pertinho. Não sei se vocês conseguem ouvir um tec. Isso daí já é a bomba que tá puxando o diesel para dentro do motor. Então aqui o vento ainda tá saindo frio, né? Ela começou a puxar o diesel agora para justamente começar a fazer a queima. Peraí, bora ver se dá para ouvir. Acho que dá para vocês ouvirem. E só para falar, né? Aqui dentro do carro, essa tampa fica fechada e além disso ainda tem a espuma. Então a gente aqui dentro do carro não ouve quase nada. O barulho realmente mais forte que a gente percebeu foi do lado de fora, quando realmente começa a fazer a queima. Mas a gente vai tentar mostrar pra vocês assim que ligar. Ó, o ar já tá começando a ficar mais morninho, mais quentinho. Ainda não é a quentura mesmo. E a gente ainda não sabe, mexendo aqui, com certeza deve dar pra controlar a temperatura, né? Mas a gente ainda não testou nesse nível aí de tentar controlar. Mas ó, um pouco menos de 2, 3 minutos aí o ar já começa a ficar quente. Ó, e a bomba cada vez mais forte. Agora que tá ligando, ó. Ela começa mesmo como se fosse uma turbina, uma ventoinha, começa a ficar cada vez mais forte, mais forte. Aqui dá pra ouvir já. Pronto, agora ligou bem. E aí o barulho fica um pouquinho mais forte, mas nada que incomode. Até menos do que o climatizador, inclusive, né? E aqui já tá saindo bastante calor. Tá bem quente. E tá bem forte, né? Ah, e tem mais um detalhe, né? A gente percebeu que é o seguinte: essa parte mais barulhenta é justamente até ele atingir a temperatura. Então ele funciona como se fosse uma geladeira. O que acontece? Quando você liga a geladeira, ele vai gelar até a temperatura que você deixou e depois ele vai só manter. Então ele vai funcionar bem forte assim o motor, justamente quando você liga. Depois que a temperatura já está do jeito que você programou aqui no painel, ela vai ficar só mantendo. Então ela vai ligando e desligando de acordo com o que precise ser ajustado. Por exemplo, se a gente está num lugar muito frio, abre a porta, com certeza a temperatura aqui vai baixar e ele vai ligar o motor novamente. Esse aqui é o barulho que está fazendo externamente. Essa mangueira de ferro que vocês estão vendo aí, perto do escapamento do carro, é justamente por onde sai, o escapamento, né? Onde sai a queima dos gases. E essa outra, que está bem ao lado, com uma parte preta virada para cima, é justamente a entrada do ar frio, que na ponta tem essa parte preta, perto do tanque de combustível aí, que é onde tem o filtro, né? O filtro do ar. Bom, como eu falei para vocês, como já deu uma esquentada, o barulho do motor já diminuiu. E agora eu vou fechar aqui e colocar de novo as almofadas, justamente para vocês verem que o barulho é praticamente zero. Nossa, diminuiu muito. E detalhe, eu tô aqui na frente e tô morrendo com calor. Ó, já não tem mais o barulho. Só o barulho da saída de ar mesmo, né? Então, o Luiz vai botar o almofado. Já tá queimando a perna aqui. Bom, a gente não vai fazer o teste de temperatura com vocês, porque assim, minha gente, já tá calor aqui. Então não faz o menor sentido eu trancar tudo aqui e deixar mais quente pra, sei lá, a geladeira ficar quente ou alguma coisa que fica muito mais quente. Até porque agora, nesse momento, com ele nessa situação aí, já tá começando a ficar, tipo, abafado. Então não faz o menor sentido eu fazer esse teste com vocês. Quem sabe, assim, quando a gente pegar um frio um pouquinho mais pesado, talvez uns 9, 10 graus,
a gente consiga fazer esse teste pra vocês. A gente promete que quando a gente pegar um frio de fato, a gente vai fazer esse teste, né? Deixa eu aproveitar para falar aqui, porque tinha muita gente perguntando pra gente que era pra gente fazer esse vídeo de teste e tal. Galera, acho que antes de vocês já chegarem lá e forem no site comprar, primeiro pensem no que vai ser o projeto de vocês, tá? Não vão saindo comprando tudo, enchendo tudo, porque às vezes o projeto de vocês nem é para esses lugares mais frios. Então, de repente, se vocês forem só para ficar no Brasil, talvez nem necessite, mas assim, pensem realmente no projeto de vocês antes de fazer esse investimento em relação a esse produto, porque assim, ele não é tão baratinho, mas a gente, como tem vontade de voltar para lá e de para outros lugares que são mais frios, a gente achou super útil. E pra gente, que é Elca principalmente, que é bem friorenta, assim, a gente sofreu muito na época do frio lá, a gente achou de pura necessidade, por conta já do que a gente já tem de vivência na estrada. Então, faça essa análise aí, veja que é o que cabe melhor no seu bolso. E é isso, eu já tinha apertado aqui o botão para desligar, já tá quente pra caramba, mas como eu falei, depois que ele aparece ali o off, ele ainda fica um tempo ali, eu não sei porquê, não sei se ele dá uma resfriada no motor, para aí sim desligar. Mas assim, a temperatura depois que o motor começa a funcionar, aquece muito, muito rápido, e a gente nem colocou aqui no máximo. Eu tô até mexendo minhas pernas aqui porque tá encostando aqui, ó. Mas é isso, a gente tá até agora, como a gente não conseguiu testar ainda, mas estamos satisfeitos, porque funcionou. A gente sempre tem um pouco de receio com esse tipo de coisa que vem da China, né? Mas outros amigos também aí da estrada, como o Get Outside, ou outras áreas já tinham também comprado e feito o teste. Então pra gente aqui agora já estamos prontos. Não vamos conseguir testar 100% agora, mas é isso, já fica aí o relato. E assim que a gente conseguir realmente testar no frio, a gente grava um outro vídeo desse pra gente mostrar realmente no pega pra capar. Exatamente, só uma última observação, né? É o tipo de coisa que muita gente pergunta pra gente: vale a pena instalar um ar-condicionado? Bom, a gente vive no Brasil, um país tropical, que geralmente a gente tem uma média de temperatura aí de 25 a 30 graus, né? Pra gente, em 5 anos de estrada, eu particularmente, principalmente agora aqui com o motorhome, eu não acho válido colocar ar-condicionado dentro do motorhome. Ah, mas se tu não acha válido colocar ar-condicionado, por que tu colocou um aquecedor? Porque, cara, a gente pegou temperaturas extremas, assim, -2, -3 graus. Então, pra gente, esse tipo de investimento vale a pena. Diferentemente de um ar-condicionado, que eu sei que o climatizador, ele funciona perfeitamente. Eu acho que tem uma coisa que é tão importante quanto, né? No nosso estilo de viagem, que não é de ficar em camp, um ar-condicionado não caberia aqui, porque a gente ficaria limitado dependendo aí de energia, né, externa para poder ligá-lo. Então, com a gente tendo aqui a maioria dos equipamentos em 12 volts, inclusive esse aquecedor a diesel aqui também é 12 volts, pra gente é muito melhor. E o climatizador, como a Elca falou, tem surtido um ótimo efeito. Inclusive a gente estava falando essa semana aqui nos stories sobre essa janela aqui, que a gente também não tinha, e foi algo que nós colocamos agora, e também foi de extrema importância, porque agora a gente tem uma circulação de vento aqui na sala também. Antes a gente só tinha nos quartos, mas agora com essa janelinha a gente tem aqui na sala também. E cara, a gente tá, como eu tô falando pra vocês, estamos gravando esse vídeo aqui no litoral e não estamos passando perrengue por enquanto. A gente tá indo pro Nordeste, então a gente pode dar esse relato melhor quando a gente estiver pegando temperaturas maiores, né? Que de fato a gente usou a Amazonas mesmo, assim, como motorhome de viagem de São Paulo para baixo, isso, né? Então, assim, a gente não pegou temperaturas muito altas, de 30, 35 graus. A gente vai ver se a gente pega agora aqui para cima. Mas eu acredito que o isolamento térmico aqui tá muito, muito bom, muito bem feito. Que a gente já mediu aqui com o termômetro, às vezes a temperatura lá fora tá 30 graus, 32 graus, e aqui dentro tá 26, tá 25, então tá super tá sendo de boa, inclusive para trabalhar também, né? Exatamente. E é isso, a gente tá falando esse tempo todinho aqui, como eu falei para vocês, ainda não desligou, tá? Ainda tá dando uma queimadinha na minha perna aqui, mas como eu falei, eu acho que tem algum sistema dele lá para resfriar o motor para assim, depois ele desligar, mas você vê que o motor já parou. Ele já parou. Ele só fica saindo mesmo o ar quente. Então, se você gostou, se você conhece alguém que tá precisando, que tá pensando em colocar um aquecedor a diesel aí, compartilha com ele. E é isso, né? Até a próxima. Valeu.